Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo tranquilo. Correria. Pra variar, tô atrasado pro trabalho. Tenho 10 minutos pra chegar no trampo. Mas vamos que vamos. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o F1 Charges, porque foi ele quem deu umas dicas de caralho, mano, você estaciona pra passar na lombada, puta que pariu. Isso porque ele tem uma Ranger. Imagina se ele tivesse um carro rebaixado, ele ia descer, empurrar o carro, depois entrar no carro de novo. Enfim, queria agradecer o F1 Charges, porque ele mandou lá algumas sugestões de assuntos para falar no meu motovlog, e eu achei bem legal. Achei legal a importância que ele tem, que ele deu ao conteúdo do meu motovlog, porque foram assuntos bem legais, assim, bem sérios. E dois, porque, putz, cara, eu preciso de umas ajudinhas assim, porque a cabeça sozinha não funciona. Eu não consigo pensar nos assuntos legais pra falar. Bom, já me perdi já. Lembrei que ia falar. Eu vacilei, eu tô com o cartão de memória com bastante coisa gravada aqui. Eu não sei se esse motovlog eu vou gravar inteiro. Então, qualquer coisa, se ele interromper no meio do assunto aí, é bem provável que eu poste da mesma maneira. Então, aí eu já falo aqui pra vocês um abração, caso eu termine antes do tempo. E é isso aí. Um dos assuntos que ele comentou, que eu acho que é o mais rápido para falar, eu vou falar primeiro, é sobre moto flex, e aí eu vou abranger para veículos flex em geral. Cara, o que eu penso de veículo flex? Se o veículo não for um veículo top flex, ele vai desperdiçar muita energia. Por que eu falo isso e como que acontecem essas coisas? O álcool e a gasolina, eles são combustíveis bastante diferentes, especialmente no quesito temperatura de explosão e tal. Então, assim, não adianta, quando você tem um veículo flex que o motor é menos adaptativo, assim, tem veículos flex que tem lá admissão variável, tem, mano, uma porrada de coisa que faz o carro ou a moto, faz o motor ter mais artifícios, digamos assim, para mudar, não só mudando o mapa de injeção. Então aí ele consegue, com o mapa de injeção, mudar a quantia de combustível injetado, regular a mistura, né, que eu digo. Mas também ele faz algumas outras modificações para limitar um pouco mais a entrada de ar, ou aumentar a entrada de ar para aumentar a compressão na câmara. Então isso ele faz com que os dois combustíveis trabalhem, o carro trabalhe mais acertadinho com os dois combustíveis. O que acontece na maioria dos carros flex? Ele tem ele corrige os combustíveis só na injeção.
Então o que acontece? Você acaba tendo uma mistura muito rica na gasolina, então ele acaba sendo mais beberrão na gasolina, porque o álcool ele precisa de um pouco mais de combustível na câmara e tal. Desculpa se eu estiver falando besteira, se eu não me engano, essa é uma das diferenças entre os dois. Eu tenho quase certeza, assim, porque quando se faz modificação de um carro para andar no álcool, geralmente o pessoal faz eletroerosão nos bicos para aumentar a vazão. Então é isso. No geral, o álcool precisa de mais combustível do que ar na câmara, então ele tem uma mistura mais rica, e a gasolina precisa mais de ar e menos combustível, porque ele tem uma mistura mais pobre, porque a octanagem da gasolina é mais alta, o ponto de ignição da gasolina é mais baixo, então tem tudo isso daí. Então o que acontece? Quando você corrige só na injeção, você geralmente tem um carro mijão na gasolina, o que faz com que a queima seja ruim e faz com que peraí, já falo porque aqui é mais complicadinho. E faz com que que o álcool ele seja pobre, então ele fica xoxo no álcool e fica beberrão na gasolina. Então o álcool ele já vai ser beberrão naturalmente. Então só que esse beberrão, devido ao alto ponto de ebulição lá, a explosão dele ocorrer em uma temperatura maior, ele dá mais potência. Só que esse aproveitamento de potência no álcool você perde num veículo flex, porque ele não vai estar totalmente adaptado ao álcool, que faria com que na gasolina ele não funcionasse, ou ele grilasse, como a gente costuma falar. E aí na gasolina acontece o contrário. A gasolina ela poderia render a mesma coisa que ela rende num veículo flex, mas bebendo menos, gastando menos gasolina. Só que ela não faz isso porque os mapas de injeção são alterados para o álcool. Voltando a falar, veículos que têm uma tecnologia maior, eles compensam quase que 100% isso. Eles conseguem chegar a quase que 100% na diferença de um combustível para o outro, na adaptação dessa diferença. Então aí o aproveitamento em qualquer combustível ele é melhor. Então vamos ignorar estes casos. Mas eu estou falando da grande maioria dos veículos flex, que são com tecnologia simples. Não tem comando de válvula variável, não tem... Você vai entrar mesmo, né, tiozão? Ei, lá, olhando pra baixo, devia estar olhando no celular, né, caralho? Então é isso. Eu não sou contra carro flex, mas eu sou adepto do seguinte: eu acho que carro flex ele foi feito para você comprar, eleger um combustível pelo qual você vai abastecer o resto da sua vida e levar num mecânico para fazer as devidas alterações necessárias para ele se tornar definitivo para aquele combustível. Pelo menos esse é o ponto, esse é o que eu faria com o meu carro flex, por exemplo, se eu comprasse um. Como o meu carro é gasolina e eu não faço questão de não ser a gasolina, então eu continuo na mesma. E agora, eu achei que eu ia falar pouco sobre esse assunto, e eu acho que não vai caber o outro assunto que o F1 Charges comentou, que é sobre mensalão e corrupção e tal. Então eu vou dar só uma pinceladinha
numa coisa que eu queria comentar com vocês. Vergonhosa essa eleição desse ano, sobretudo a eleição de Osasco, com todas as putarias que aconteceram. Para quem não sabe o que aconteceu em Osasco, o candidato a prefeito pelo PT era o João Paulo Cunha. Ele foi condenado no esquema do mensalão e, obviamente, ele seria impugnado de assumir o cargo caso fosse eleito. Então o PT, numa estratégia inteligente, mas filha da puta, ele foi lá, arrancou o João Paulo da candidatura, colocou o vice dele, que era o Lapas, e continuou concorrendo normalmente. Já o PSDB, do senhor Celso Giglio, preferiu contar com a sorte. E o senhor Celso Giglio também estava com o processo do Ficha Limpa em aberto. E ele seria impugnado caso fosse eleito. O que aconteceu é o que, obviamente, tá todo mundo revoltadinho, reclamando, é que um bando de gente votou num candidato ficha suja, chamado Celso Giglio, e pela contagem de votos haveria segundo turno entre Celso Giglio e o senhor Lapas. Só que como a candidatura de Celso Giglio estava impugnada, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi de que a eleição seria finalizada em primeiro turno com o PT ganhando. E aí os PSDBistas ficam revoltadinhos, enchendo o saco, porque falam que Vamos dar mais um rolê, porque eu não terminei o raciocínio ainda. Ficam revoltadinhos, falando que mas por que fulano de tal não entrou, sendo que ele foi votado, e blá blá blá, tá errado essa corja do PT. Amigo, se você votou num candidato corrupto, o burro da história é você. Eu particularmente gostaria que as coisas fossem um pouco diferentes. Eu acho que os partidos eles deveriam ter total ciência da merda que eles fazem ao colocar um candidato ficha limpa para concorrer numa eleição. O João Paulo sendo condenado, no meu ponto de vista, o correto a se fazer seria: sai o PT da disputa para a prefeitura. Com o PT fora da disputa para a prefeitura, o Celso Giglio também tá com a ficha suja. Celso Giglio também sai da candidatura para a prefeitura e deixa o Celso Giglio, que eu digo, o PSDB. Eu acredito que deveria ser erradicado o partido sem a possibilidade dele colocar um outro candidato no lugar, porque ele assumiu o risco e ele teve intenção de lesar a sociedade ao colocar um político corrupto para concorrer. E vou além, eu acho que se depois, na contagem total dos candidatos a vereador, etc., todos os candidatos que o partido colocar, der mais de 50% ou mais de candidatos ficha suja, eu acho que o partido tinha que ser retirado completamente das eleições. Então, o PT tá tentando colocar 30 também, eu chutei o pau, né? Mais 15 de 30 candidatos do PT que estão concorrendo nessa eleição estão enroscados no ficha limpa. Tchau, PT. Você não é um partido decente o suficiente para colocar candidatos pra gente escolher. E você ia ver como isso daí ia mudar pra caralho. Mas os interesses são outros, então isso nunca vai acontecer. Bom, espero que esteja gravando, aparentemente tá. Então um abração pra vocês.
Obrigado aí, eu acho que esse vídeo vai ter um assuntinho um pouco mais chato, que é política. Mas vamos deixar o que achamos chato de lado e vamos fazer a nossa parte como cidadão. Então é isso aí, abração, tchau, tchau.